Peço para os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Josué. Eu tenho que testar a Bíblia. Primeiro, Josué capítulo 1. Nós vamos estudar um pouco o livro de Josué até o capítulo 8. Porque, como o livro de Josué vai até o capítulo 25, se eu não me engano, e o tempo é pouco. O relógio não é crente. Quem encontrou, diga amém. Amém. E começa assim o chamado de Josué, que Deus deu a Josué esse chamado maravilhoso. Palavra de Deus. Josué fica no lugar de Moisés. Esse é o tema. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, ao leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e ao oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado, disse o Senhor a Josué. Eu estarei com você, assim como estive com Moisés, meu servo. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Meus amados, guardem essa palavra na mente de vocês. Deus disse assim para Josué: seja forte e corajoso. Porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Ele diz aqui de novo no verso 7: seja forte e corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, e esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Esse é o trecho do capítulo 1 de Josué, que fala da aliança que Deus fez com aquele povo hebreu, da aliança que Deus fez com Moisés, da aliança do chamado de Josué para substituir Moisés. Aqui diz que Moisés morreu antes deles chegarem à terra prometida. E Deus disse assim a Josué: seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Eu não te abandonarei, Deus diz para Josué. E olhando para Josué, nós possamos ver assim, Josué, se você olhar para Josué, você vai ver que ele não hesitou em cumprir o chamado. Josué estava sempre apto a ouvir a voz do Senhor. Antes dele receber esse chamado, a palavra de Deus diz que ele era muitos espias. Ele andava com Moisés, ele via Moisés trabalhar, via Deus falar com Moisés, e através disso Josué também foi ganhando experiência. Josué foi olhando para Moisés e vendo como Moisés trabalhava perante o Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus fala para Josué que para Josué não temer, porque o que ele enfrentar não era qualquer coisa, não era coisa assim supérflua, vamos dizer assim, não era coisa
pequena. Imagine só o que é você guerrear. Imagine só o que é você liderar um povo que não era povo guerreiro, que não era acostumado a guerrear. Pessoas hebreias, pessoas que elas não tinham o costume de ir para a guerra. E Deus disse: aonde você pôr a planta do seu pé, Josué, eu te darei. Glória a Deus. Aleluia. Trazendo para nossas vidas, meus amados, Deus tem um chamado para cada um de nós aqui nessa noite. Glória a Deus. Você não está aqui por acaso. Deus tem um chamado na tua vida. Basta você crer nisso, amém? Glória a Deus. E muitas vezes o chamado que Deus dá para a gente é um chamado onde nós vamos passar por muitas coisas boas. Nós vamos passar por muitos momentos alegres, muitas experiências. E eu digo para você que muitas vezes é difícil. É difícil porque tem momentos em nossas vidas que nós temos que enfrentar barreiras. Tem momentos em nossas vidas que nós temos que enfrentar obstáculos. Mas com isso, Deus nos instrui, Deus nos ensina que quanto mais a gente, há um ditado que diz assim, que quanto mais a gente apanha, mais a gente aprende. Não é isso? Porque é com os erros, é com a dificuldade que a gente aprende a servir a Deus. E que a gente se prostre verdadeiramente diante de Deus. Aleluia. Porque Josué, ele simplesmente se prontificou. Josué, ele era um ser humano assim como nós. Ele tinha sentimentos, ele tinha pensamento, ele tinha razão assim como nós. Normal, como qualquer um de nós aqui. Mas Josué não olhou para as suas limitações quando Deus deu o chamado para ele. Josué poderia ter olhado para aquele povo lá, os hebreus, e ter falado assim: mas Senhor, como é que eu vou levar esse povo? Como é que eu vou levar esse povo para a terra prometida? O que é que eu vou fazer? E Josué não fez isso. Josué apenas ele se dispôs. É uma coisa que nós temos que fazer todos os dias: se dispor. Quando nós nos dispomos para Deus, Ele começa a agir na vida da gente. Se você prestar atenção numa coisa, aqui diz no verso aqui diz no verso 4: os limites desta terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, e ao leste o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e ao oeste o mar Mediterrâneo. Aí tem um versículo que diz: você nunca será derrotado. Muitas vezes tem momentos nas nossas vidas que a gente acha que perdeu, que a gente acha que está tudo acabado. Não é verdade? Você olha para você mesmo, você olha para dentro de você mesmo e você vê que muitas vezes por você só você não é capaz de seguir em frente. Porque quando as coisas estão boas na vida da gente, tudo é flores, meus irmãos, tudo é bom. Mas a partir do momento que a gente começa a refletir que a vida ela é dura e ela nos ensina. Mas quando Deus está com a gente, aqui diz que nós nunca vamos ser derrotados. Aleluia. Porque a palavra de Deus está em nossos corações. A palavra de Deus ela nos consola. A palavra de Deus ela traz à vida aquele que está morto. Não importa se uma pessoa cai, se ela olhar para Deus naquele momento, ela vai se levantar. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio nisso. Glória a Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Deus pode mudar a vida daqueles que nesse momento sofrem. Glória a Deus. Porque tem pessoas, meus irmãos, que nesse momento estão passando por problemas terríveis. Tem pessoas que nesse momento estão sofrendo, estão angustiadas. E muitas vezes elas esquecem que Deus está vendo elas, Deus está olhando para elas. Aleluia. Deus não desampara os seus. Glória a Deus. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz claramente: eu estarei contigo, eu estarei com você. Não temas, a palavra de Deus diz para a gente não temer, diz para a gente confiar no Senhor, esperar no Senhor. E vamos dar continuidade aqui ao livro de Josué.
do versículo 6. Vamos continuar aqui no versículo 6. Seja forte e corajoso. Capítulo 1, versículo 6. Porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Aí ele diz aqui de novo no 7: seja forte e corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Deus diz aqui para Josué: siga a minha palavra. Deus diz aqui para Josué: não se desvie dela. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Eu acho que deve ter alguma tradução aí, né? Nem para a direita nem para a esquerda. Quando a gente olha para os lados e esquece de olhar para Deus, a gente começa a decair. Não é verdade? A gente começa a... Muitas vezes a gente começa a ver dificuldades, ver fraquezas na vida da gente. Ver coisas que a gente mesmo gera. Tem coisas, meus irmãos, que nós mesmos geramos em nossas vidas. Por questão de, como eu vou falar mais para frente, que Josué era organizado. Era organizado. E ele ouvia o Senhor, ele andava de acordo com o que o Senhor falava para ele. Josué ele não estudava o povo hebreu, nem estudava os líderes, aqueles líderes que os israelitas que estavam com ele. Mas ele escutava quando Deus falava com ele e dizia assim: Josué, faça isso, Josué, faça aquilo. E talvez nessa noite você seja Josué e Deus está falando com você: faça assim, faça assim, assim. Aleluia. E muitas vezes a gente não dá ouvidos ao que Deus diz para a gente e acaba se frustrando. E acaba se decaindo, porque tem vezes que a gente gera projetos na vida da gente sem pedir, sem saber se é permissão de Deus para a vida da gente. E Deus, Ele nos mostra se um projeto é dele ou não é dele. Deus, Ele não vai deixar que os seus filhos caiam e fiquem caídos. Ele não vai deixar que o seu filho morra. Então, se você nessa noite, certo, todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas situações, nosso dia a dia. Temos que lidar com família, temos que lidar com pessoas, temos que lidar com a sociedade, temos que lidar com amigos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, a todo tempo, Ele está vendo você. Glória a Deus. Está olhando para você. Quando a gente se prontifica, quando a gente dá ouvidos à voz de Deus, Ele começa a falar conosco de uma maneira inexplicável. Glória a Deus. Ele começa a dizer para você assim: filho, não temas, filho, eu estou contigo. Aleluia. Então, vamos dar continuidade aqui ao livro de Josué. Temos aqui, agora acho que vai ficar um pouco cansativo, porque eu vou ler um pouquinho aqui. Preparativos para atravessar o rio Jordão. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhe dará. E Josué disse às tribos de Rúben, de Gade, de Manassés do leste: lembre da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor, nosso Deus, dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres e as crianças de gado ficarão aqui na terra que Moisés lhe deu ao leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhe dará e ficarão morando nela. Quando isto acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui ao leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Olha só, se você prestar atenção aqui, olha só que povo obediente, né? Josué, ele organizou o pessoal de acordo com a ordem de Moisés. E ele chegou assim e falou para aquele povo hebreu: falou, olha, vocês vão fazer assim, vão fazer assim, vão fazer assim. E aquele povo simplesmente disseram assim: faremos tudo o que você mandou, iremos aonde nos enviar.
eles eram obedientes, eles obedeciam, mesmo com todas as dificuldades, que tinha pessoas lá no meio que davam trabalho, porque existem pessoas que dão trabalho mesmo, mas tinha pessoas ali obedientes, esses que falaram, iremos aonde o Senhor nos enviar, eles eram obedientes, eles conheciam a autoridade que Deus tinha por Josué, eles conheciam a intimidade que Josué tinha com Deus, eles temiam a Deus através de Josué. Só Josué dizer, vocês façam assim, 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 eles simplesmente obedeciam por amor, não porque Josué pediu, mas por amor a Deus, porque eles sabiam que Deus estava agindo no meio deles. Versículo 17 diz assim, no capítulo 1, versículo 17: assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte, corajoso. Desde novo. Agora vamos para o capítulo 2. Fala aqui que Josué envia os espiões para espionar Jericó. Eu acho interessante essa passagem, que ela é bem assim, ela é bem interessante de você meditar nela. Diz assim: do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia. Olha só, eu marquei uma coisa aqui muito engraçada, irmãos. Vocês prestaram atenção que só foi os espiões chegarem na casa dessa prostituta aqui que se chamava Raabe, e o rei já estava sabendo. Para você ver como naquela época existiam pessoas fofoqueiras, né? Assassina aí, né? Eles chegaram lá na casa de Raabe, e ao chegar lá, o rei já estava sabendo, lá no palácio, lá onde ele ficava lá, que eles estavam lá. Olha só, não é diferente de hoje, né? Alguns israelitas chegaram aqui. Sim, peraí. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para... Meus amados, eu parece que alguém... pode tirar aqui em cima dele. Eu estou... Às vezes eu fico prestando mais no toque da música, prestando atenção do que aqui. Agora sim. Porque eu não tenho costume de pregar com fundo musical, aí eu presto atenção no fundo musical às vezes. Eu me perco aqui. Aí diz assim a palavra do Senhor aqui em Josué capítulo 2, verso 2. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ele respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde era. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia se fechando, eles saíram. E eu não sei para onde foram. Mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões lá ao terraço e os havia escondido debaixo das varas do linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde é a entrada da travessa do Rio Jordão. Não, peraí. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o Rio Jordão. Isso aí. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, israelitas.
Para dizer a verdade, todos estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Sehon e Og e os reis dos amorreus e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima, no céu, e aqui embaixo na terra de Israel. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratarei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salve o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixe que nos matem. E os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprimos a nossa promessa, a nossa palavra, nós é quem deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certo de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Bom, eu vou resumir aqui. Certamente eles foram espionar essa casa, eles foram espionar Jericó, mandou os espiões para Jericó, Josué, e aquela prostituta ela escondeu ali os espiões, o rei soube que os espiões estavam lá, e foram lá na casa, pediram para eles saírem para fora, mas a prostituta falou que eles já tinham ido para outro lugar, e eles foram atrás, certamente não encontraram. E aquela mulher, ela pediu para que os espiões, para que quando Josué viesse destruir a cidade, poupasse a família dela, poupasse os familiares dela, poupasse a vida dela. E eles, pelo que ela tinha feito, eles pouparam. E vamos aqui para o capítulo 3. Travessia do Rio Jordão. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passarão por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor Deus disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é grande homem. Eles saberão que, assim como eu estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando água a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus e os heteus e os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas no lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Rio Jordão. Os sacerdotes iam na frente levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água, e ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, a cidade que fica ao lado de Sarã.
Sarta. É isso aí. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessaram, pisando terra seca, os sacerdotes que levaram a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até quando o povo acabou de passar. Capítulo 4. As 12 pedras comemorativas. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem aonde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que estas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do rio Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse rio. Resumindo, vamos para o capítulo 5, só fala da circuncisão, então vamos para o capítulo 6. A conquista de Jericó. Interessante a conquista de Jericó. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados. Para não deixar que os israelitas entrassem, ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, vocês e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas quando elas derem um toque longo. Todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Engraçado que eles ficaram rodeando essa cidade, e foram umas trombetas, né? E o pessoal atrás. Quando eles deram a ordem, aí o pessoal gritou e as muralhas foram abaixo. Você vê, né? Assim, será que foi o grito das pessoas que derrubou as muralhas? Ou foi Deus, através das pessoas, que derrubou as muralhas? Eu digo que eu acho assim, eu acho que foi a fé delas. Foi Deus e também foi a fé delas. Porque imagina se você pensasse assim: mas não vou nada, eu vou comer aquele bolo, mas você dá um grito naquelas muralhas de caminhão. Muralha de concreto, vai cair com um grito, né? Aquelas pessoas, elas têm uma fé muito grande, porque e disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, segundo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado a ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles, e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo, uma vez em volta da cidade, e voltaram ao acampamento. E fizeram isto durante 6 dias.
No sétimo dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Diga uma coisa, Deus. De acordo com o que está falando aqui, assim, imagine se você fosse, se Deus dissesse assim, você vai dar uma volta lá na cidade, você vai rodear 7 vezes, e depois vocês vão gritar e as muralhas da cidade vão cair. Vocês iam crer? Tipo, se fosse uma pessoa que falasse para vocês, se fosse, por exemplo, se o pastor dissesse para vocês assim, vocês têm que rodear a caçamba 7 vezes, Deus me falou que vocês têm que rodear a caçamba 7 vezes, e quando eu disser grita, vocês gritam, que as muralhas ou a cidade vai ser destruída. Sabia que tem pessoas que não creem, tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que iam pensar assim, mas o pastor está ficando doido. E já viu você dar um grito e a cidade cair? Ou as muralhas que estão na cidade cair? Interessante, né? Porque se você olhar assim para todo esse povo aqui, eles não se importavam com nada, não. Eles queriam saber que estavam obedecendo a Deus. Né? Eles poderiam muito bem dizer, eu vou nada, a cidade não vai cair assim, não. Não vai cair com um grito, nem a rodeia em cima por ela. Algumas pessoas que não creem na palavra de Deus, ou os ateus, falam que, quando se fala aqui nessa passagem aqui, eles falam que conforme o que as pessoas foram, muita gente, como a quantidade de gente era muito grande, e as pessoas foram rodeando a cidade, e depois gritaram, as muralhas caíram, mas não tem ninguém. Foi Deus que agiu naquele povo. Glória a Deus. Porque quando Deus quer, quando Deus dá uma coisa pra gente, não tem barreiras que impeçam de Deus dar a promessa pra gente. Né? Porque Deus disse a esse povo aqui, eu vou levar vocês para a terra prometida. Essa é a minha promessa, Deus prometeu para esse povo aqui. E coisas acontecem aqui que, se você olhar pela visão humana, você vai dizer assim, não tem nem noção, não tem condição disso acontecer. Mas quando Deus diz, olha, na sua vida pode ter coisas que parecem impossíveis de você fazer. Pode ter metas que parecem impossíveis de você alcançar. Mas quando Deus disser assim para você, vá, faça, que é da minha vontade, não tem dificuldades que você não conseguir resolver se você estiver com Deus. Não tem coisa na sua vida, não tem inimigo nenhum que vai te derrubar. Porque se Deus estiver com você, meu amigo, aí coisas maravilhosas e sobrenaturais vão acontecer na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho interessante essa passagem aqui porque eu estudei ela no seminário, mas como hoje o meu dia foi corrido, eu não tive muito tempo de revisar o que eu tinha estudado. Por isso que eu estou mais tempo. Mas ela é interessante a gente meditar nela, porque a gente vê como Josué recebeu o chamado de Deus. E eu olho assim para Josué e é como se fosse, imagina assim, se eu me baseasse nele assim, mais um pouco, entendeu? Pelo que ele fez assim, porque Josué tem uma parte aqui que vai dizer que Josué teve um momento que ele ficou triste, ficou aflito. O pessoal diz aqui que o pessoal foi invadir a cidade, se eu não me engano foi a cidade de Ai, se eu não me engano. E quando esse povo foi invadir, eles estavam em pecado. E certamente eles foram invadir a cidade e perderam a guerra. Perderam e voltaram, tudo triste, dizendo a Josué que tinha perdido a guerra, que estava tudo perdido e que não tinha mais jeito. E Josué olhou assim e viu o pessoal, certamente um monte de gente assim, né? E ele sozinho. E ele olhou para ele uma vez só. Mas porque ele tem sentimento, né? Ele viu o pessoal ali e sentiu a dor do pessoal, tem que dizer, nós perdemos, nós não conseguimos. A promessa de Deus para a gente não vai conseguir. E aqui diz que Josué se prostrou. Josué veio. Se prostrou e jogou cinza na cabeça. E os sacerdotes israelitas que estavam junto com ele fizeram a mesma coisa. E Deus chega para ele assim e diz: o que é que você está fazendo aí deitado aí? Mexer. Levanta daí. A minha promessa que eu dei para ti. A promessa que eu dei. Você tem que crer na promessa que Deus fez para Josué. Levanta daí. E sabe o que é que Deus diz para Josué? Vá purificar o povo. Vá se santificar junto com o povo. Vá adorar a Deus. Vá me adorar, Deus diz para ele. Vá glorificar o meu nome. E se arrependa dos seus pecados, e seus pecados serão perdoados.
E aquele povo fez isso. Aquele povo resolveu aquele pecado que tinha acontecido. E a partir dessa coisa que aconteceu para frente, eles começaram a só vencer. E já se deu hora. Já? Peraí, deixa eu só terminar aqui, rapidinho. É cansativo, não tá? Porque a palavra de Deus é interessante demais. Glória a Deus. Bom, aí para concluir, não vai dar para mim ler o 8. O 8 também é que eles vão conquistar. Tem muita coisa interessante no 8. Olha, se você não entendeu bem o que eu falei aqui, quando você chegar na sua casa, você passa uma revisão aí no livro de Josué, dá uma lida, medita, e você vai entender o chamado maravilhoso que Deus tinha na vida de Josué e a promessa daquele povo. Como era interessante. Como nós, a só ler no Velho Testamento, essas passagens aqui, essa história aqui, e você tirar tantas coisas boas para a sua vida. E você olhar para aquele povo assim e dizer, eles eram igual a mim. E você olhar para aquele povo assim e dizer, aquele povo também tinha uma luta a travar, assim como eu tenho, assim como você tem. E Josué, ele era determinado, Josué ele era organizado. Muitas vezes a gente, por falta de desorganização, a gente acaba aqui fracassando em algumas coisas. E a palavra diz que a gente tem que se organizar. Porque imagine que você fazer uma coisa desorganizadamente, você não vai chegar ao êxito que você quer chegar. Porque mesmo que Deus esteja ali lhe fortalecendo, que Deus esteja ali lhe dando a direção, mas você vai entender e fazer as coisas de qualquer forma. Quando a gente se desorganiza, a gente faz as coisas de qualquer jeito. Entendeu? E a palavra diz que as coisas para Deus têm que ser feitas com excelência. A gente tem que se esforçar ao máximo para dar o melhor de nós e nos organizar. Então é isso aí. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver, porque a Bíblia no todo tem vários contextos e histórias que falam tanto de profetas como do livro do Velho Testamento ao Novo Testamento por completo. Ela traz muitas experiências, traz muitas pessoas que viveram no antepassado, que tiveram experiências grandíssimas com Deus, maravilhosas com Deus. Quando a gente acredita, porque muitas vezes a gente esquece de ler o Velho Testamento e vai só ler o Novo, né? Os Evangelhos, e pessoas que se focam mais no Evangelho, e pessoas que se focam mais nas cartas de Paulo, e esquecem de olhar para o Velho Testamento, onde o povo sofria para manter a sua fé em pé. Onde ali mesmo sem. Porque no Velho Testamento ainda não existia os Evangelhos. Jesus ainda não tinha vindo salvar o povo, ou nos salvar. Eles viviam só pela lei, né? Imagine se a gente só tivesse a lei para viver, como seria, né? Imagine se a gente não tivesse, se Jesus não tivesse vindo ainda e a gente só tivesse a lei para viver. Quantas pessoas não teriam mais dificuldade para vir para a presença de Deus, porque não teria, como dizer assim, Jesus Cristo morreu por você, né? Mas a Bíblia diz que mesmo no Velho Testamento já se profetizava a vinda de Jesus. Então eles criam que veria o Messias desde o início do Antigo Testamento. Já era profetizado que o Messias de Israel viria salvar o povo. E eles criam nisso. E aqui nós temos os Evangelhos, nós temos as cartas, nós temos a Bíblia por completo. E tem pessoas que ainda olham e veem só como um livro normal. Quando esse livro tem coisas maravilhosas para ensinar, cada um de nós. E é isso que eu tenho para falar nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.